A paz do Senhor, classe pré-adolescentes. Vamos para mais uma aula. A nossa aula número 2 da sua revista, olha aqui, a Bíblia e a ciência, né? A Bíblia e a ciência se complementam ou elas brigam entre si? Hum? Isso é o que nós vamos descobrir ao longo desse trimestre. Então, na nossa lição número 2, nós temos por título Universo Criado por Deus. Vamos aqui fazer um compartilhamento. Aqui para a gente poder ter um subsídio melhor aqui. Vamos lá, aqui, isso. Tá aqui. Lição número 12, Universo Criado por Deus. Acompanhe aí na sua revista. Não esqueça. O nosso texto bíblico está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 1, do versículo 1, do versículo 3 ao versículo 4 e do versículo 14 ao versículo 18. Eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo e fosse pegar a sua Bíblia para poder nos acompanhar, tá bom? A gente espera um pouquinho, tá? Dá uma pausa aí, pegue sua Bíblia. Se você não tem, peça do seu pai e acompanhe aqui a nossa leitura, tá bom? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 3 e 4. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora, do versículo 14 ao versículo 18. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então, o que é que nós entendemos aqui nessa leitura, né? A criação do sol, da lua, das estrelas, né? E a criação, né, do início, que haja luz. E lá no início, que Deus criou tudo. Vamos lá? O nosso enfoque bíblico diz assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Meio estranho, né, para alguns, mas é através da nossa fé que a gente consegue entender que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós vemos na natureza, né, as árvores, os peixes, os animais, nós, foi feito daquilo que não se vê. Você já viu Deus? Não, né? Então, mas é pela nossa fé que a gente acredita nisso. Vamos lá, começar a nossa lição. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Como você acha que o universo foi criado, hein? De uma grande explosão ou de uma obra divina? E agora? Como é que vocês acham? Qual seria a resposta de vocês, hein? Seria possível o universo existir por acaso sem nenhum propósito? A Bíblia nos revela a verdadeira história sobre a origem de todas as coisas, né? Eu tenho alguns teólogos que falam que o universo foi comparado a um grande relógio. Vocês já viram o funcionamento de um relógio? Já abriram um relógio? Ele tem que funcionar de forma exata, exata e precisa, né? Então, ele foi inventado por alguém muito inteligente que precisou de muitas peças e engrenagens. Olha aqui. Olha as peças aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se aqui eu não consigo levar mais para cima. Isso aqui tá bom. Então, para quem já abriu, viu o relógio, ele funciona com várias engrenagens, com essas rodinhas aí.
E foi alguém que teve uma sacada aí muito legal para construir isso, porque ele tem que funcionar com exatidão. Então, essas peças e engrenagens funcionam para que nós pudéssemos medir o tempo, contando até os segundos. Assim também Deus fez quando fez o universo. Tudo tinha que ser exato e preciso. Deus criou muitas coisas, mas cada uma com um propósito. O que é propósito? Com uma finalidade. Deus não criou do nada. Ah, vou fazer esse bicho aqui, só para ele ficar aqui. Vou fazer o homem, só para ele ficar olhando para o céu. Não. Tudo tinha um propósito. Deus não faz nada em vão, adolescentes. E ele fez com o propósito certo, com a finalidade certa e na ordem certa. Tudo no seu devido lugar. Imagine, você está vendo esse relógio, que todas essas peças estivessem espalhadas, né? Como se fosse a grande explosão aí, o Big Bang. Fala que o Big Bang foi uma grande explosão, né? Então você sabe que quando há uma explosão, há um espalhamento daquilo que foi explodido, né? Se nós explodirmos uma pedra, explodirmos, né? Ela vai se espalhar. Então, se eu explodir um relógio, as peças vão estar espalhadas. Você acreditaria que uma explosão seria capaz de juntar todas as peças espalhadas, no caso, se eu explodisse esse relógio, essa explosão faria com que essas peças se juntassem e funcionassem de forma perfeita? Eu não acredito, mas tem pessoas que acreditam nisso, que seria possível. Vamos ver como tudo começou. A vida, o planeta, do planeta Terra e o grandioso universo tiveram uma origem, que está lá em Gênesis 1:1, que nós lemos aqui, deixa eu pegar de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, lá se coloca bem firmado o início de todas as coisas. Não, na teoria do Big Bang, a gente não sabe quando as coisas foram, de que forma foram, mas lá em Gênesis isso está muito bem definido. Então, a palavra Gênesis significa começo, né? É o primeiro livro da nossa Bíblia Sagrada, né? E somente para Deus não houve começo, porque Deus sempre existiu. E por esse motivo ele é o nosso Criador. Lá no livro de Salmos, Salmo 90, verso 2, nós lemos o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, antes de tudo isso, Deus sempre foi Deus. A Bíblia narra de maneira muito clara a origem das coisas, como tudo começou. O Criador é tão poderoso que ele ordenou que as coisas que antes não existiam foram surgindo pelo poder dessa palavra. Ele falou, haja luz, a luz existiu, haja o sol, as luas, as estrelas, tudo na sua ordem certa. A Bíblia prova nós temos 3 atributos de Deus. Vamos lá? Olha aí, a nossa imagem fala. Nosso Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares, em todos os momentos. E ele é onipotente, ele tem todo o poder. Só Deus, com todos esses aspectos em sua personalidade, poderia ser o Criador de tudo. Quantos hinos, quantos cânticos nós já falamos da grandiosidade do poder de Deus, né? Exaltamos o poder, aquele que fala assim, adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Então, há muitos louvores que exaltam a grandiosidade do nosso Criador. Deus criou o universo do nada, do zero, e demonstrou a glória dele através dessa criação. E o mais importante, que a criação de Deus tem um propósito. Tudo foi criado com uma determinada forma, ocupando um lugar e uma função específica. Olha, quando Deus criou, o tempo começou a existir, né? Através do quê? Do sol, da lua e das estrelas, começou a separação entre o dia e a noite. Vocês já estudaram sobre translação e rotação? Olha, vamos fazer aqui. Estão vendo aqui?
que é um ovinho de codorna e uma cebola. Faça de conta que este daqui é a nossa... Deixa eu tentar parar de compartilhar aqui para ficar melhor para vocês. Opa, vamos lá. Aqui. Esse aqui vai ser o planeta Terra e esse é o Sol. O movimento de rotação, nós estudamos que a Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo, né? Esse movimento dura 24 horas, que é o que nós conhecemos como um dia, as 24 horas. Então, o Sol está aqui. Enquanto a Terra está desse lado, é dia. E quando essa outra face vem para cá, virá noite. E o movimento de translação é aquele em que, olha, a Terra executa ao redor do Sol. E esse movimento dura 365 dias e 5 horas aproximadamente, né? Então é o que nós chamamos de ano. E é através deste movimento é que são definidas as estações, né? Primavera, verão, outono e inverno, através desse movimento da Terra em relação ao Sol, tá? Então, tudo isso Deus fez através da sua criação. Ele determinou o dia, a noite, as estações do ano e tudo que há. Vamos lá, voltar aqui. E uma grande explosão. De onde veio esse tal de ovo cósmico? Você pode ler aí na sua revista e falar assim, olha, a comunidade científica aceita de forma quase unânime a teoria do Big Bang, que é uma grande explosão de um ovo cósmico. Então, como o ovo estava ali, aquela matéria estava se comprimindo, né? Apertando do nada, acabou, explodiu, né? Mas de onde veio essa matéria? Quem criou ela? Né? De onde veio esse ovo cósmico? Você já deve ter ouvido falar sobre o Big Bang na sua escola e deve estar curioso para saber de onde veio esse tal de ovo. Que ninguém sabe, os cientistas nunca se preocuparam em esclarecer essa questão. Então, esse ovo começou a se comprimir, 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 até que explodiu e esses pedaços de ovos, né, desse suposto ovo, que formaram os continentes, formaram todas as partes do universo. Mas como é que um universo tão grandioso, tão perfeito, pode ter sido originado dessa desordem? Porque você sabe, quando uma coisa explode, ela fica toda bagunçada. Como é que uma bagunça daria origem a um universo tão perfeito, tão maravilhoso? Deus não quer somente que nós tenhamos certeza de que foi Ele quem criou todas as coisas. Ele quer nos ensinar que Deus é capaz de fazer do nada, simplesmente tudo. E é através desse nada fazer coisas grandiosas, belas e perfeitas. Olha, Deus, Ele não criou apenas todas as coisas e parou por ali. Ele é o Deus que continua cuidando da sua criação. Amém? Deixa eu aqui. E o porquê das coisas, né? A gente sabe que tudo tem que ter um porquê. Segundo a teoria do Big Bang, o surgimento do universo foi do nada, não teve nenhum propósito, nenhuma finalidade. Mas Deus criou o universo com alguns propósitos para declarar sua soberania, né? Para que nós o pudéssemos adorar por essa grandiosa obra e para que através do universo, da raça humana, todos os seus planos fossem cumpridos. Lá em Apocalipse 21:3, fala que nós somos dele, nós somos o povo de Deus, e ele é o nosso Deus. Às vezes, adolescentes, nas aulas de ciências, alguns professores podem colocar essas questões que a criação do universo da forma criacionismo, né, que é o criacionismo, o universo criado por Deus, não existe que se balela, não se deixe se abalar. O importante é você estar convicto do que você acredita, do que Deus fez, de como Ele fez, né? Porque a gente se pergunta, né? Lá estão ensinando, né? Geralmente nas aulas de ciências sobre Big Bang,
Big Bang. Como se originou esse Big Bang? Esse material que explodiu veio de onde? Do nada? De que forma? Então, se foi ele que deu origem ao universo, então surgiu graças a algo fora desse universo. E o que existe fora do universo que a ciência possa comprovar? Até agora, nada. Mas nós sabemos que Deus está fora do universo e o sustenta além de cuidar de tudo. E ao que mais, além de mais coisas que a nossa mente humana não consegue imaginar, tá? Olha, e aí a gente pergunta, o que causou essa explosão? Essa teoria do Big Bang dá apoio ao ensino bíblico, que o universo teve um princípio. Logo, essa teoria até acaba ajudando a aumentar nossa fé em Deus. Ok, explodiu, mas tudo teve um início. Que início foi esse? Né? Devemos entender que o criacionismo não é oposto à ciência, né? E não ficam brigando entre si. Olha, houve um pensador, né, um grande cientista chamado Jack Coulson, que ele falou: não devemos nos opor à ciência com a religião, devemos nos opor à má ciência, apresentando uma ciência melhor. Então, a ciência ela não é ruim. Nós devemos estar ligados, antenados, apenas naquela ciência que vem desvirtuar as coisas. Tá? Então, olha, ficar ligados. Olha. E a palavra é fé, né? Mas antes de falar da fé, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Que Deus quer que nós tenhamos plena convicção a respeito da história da criação. O que a escola ensina e a sociedade acredita só serve para tentar tirar a glória e o poder de Deus. Nunca deixemos de crer em um Deus criador. Jamais seria possível a existência desse universo, do planeta, da Terra, a vida da Terra, a ciência e Deus, né? Alguns acham que a nossa fidelidade a Deus é viver apenas sem coisas erradas. Outros pensam que ser fiel a Deus resume-se apenas a ler a Bíblia, a orar, dar ofertas. Não. Mas o que é ser fiel? Faremos todas essas coisas naturalmente, se formos fiéis, mas essas coisas não são sinônimo de fidelidade. Elas são apenas o fruto de um coração confiante, né? Então, Jesus era fiel a Deus. Temos muitos casos na Bíblia de pessoas que foram fiéis a Deus, como Moisés, né? Aí nós perguntamos de que maneira foi medida a fidelidade deles, né? Por que eles foram chamados de fiéis? Porque eles nunca duvidaram da palavra de Deus. Eles tiveram, olha aqui, a palavra é fé. O que é ter fé? Ter fé é acreditar naquilo que você não pode ver, como algo tão real quanto as coisas que estão vendo agora na nossa frente. Por exemplo, agora eu estou vendo esta cebola, né? Mas aí eu acredito nela, estou vendo. Mas e Deus, que eu não estou vendo? Como é que eu acredito nele? Através da nossa fé. Olha, lá em Hebreus 11:1 fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Cara, leiam Hebreus 11. Ali fala sobre a fé de uma forma muito maravilhosa. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui rapidinho para vocês. Timóteo, aqui é Hebreus. Olha, olha. Então, no capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver exemplos de fé tiradas do Antigo Testamento. Leiam aí, que vocês vão ficar renovados com tanta coisa boa, com, tanto, é, com tanta gente que teve fé e fez a diferença. Amém? Olha só. Aí, no passando a limpo de vocês, vocês vão responder de acordo com a lição. Quais são os 3 propósitos de Deus em criar o universo? A sabedoria de Deus compreende. Aqui. A sabedoria de Deus compreende aspectos da sua personalidade e missão. Então, você vai completar, né? Qual a diferença entre onisciência e onipotência? O que vem a ser onipresença? Segunda questão, com base em Salmos 104, circule de ações afirmativas, verdadeiras e de vermelhas alternativas falsas.
E a última questão, escreva a sua opinião sobre os assuntos do quadro como se fosse a resposta a uma entrevista que você deve expressar o que acredita. Não deixe de fazer a lição e eu gostaria que vocês me enviassem, porque eu estou contabilizando. No final do trimestre vamos ter a nota dessas lições feitas, tá? Eu conto com a participação de vocês, né? Eu sei que essa lição desse trimestre pode ser um pouco difícil para alguns, até confrontar algumas coisas que falam por aí, mas é o importante a gente aprender, estar convicto do que nós cremos, para que pessoas falando, olha, baboseiras não venham nos enganar, tá bom, meus pré-adolescentes? Obrigado, agradeço a Deus por esta aula, por este momento e espero vocês até domingo que vem. Tchau, tchau.